Paz do Senhor, crianças! Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos iniciando mais uma aula da EBD, lição 9, que fala sobre felizes os que trabalham pela paz. Amém? Vamos iniciar orando, falando com o nosso Deus. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma aula, Senhor, da EBD. Que o Senhor venha abençoar este momento, Senhor. Que as nossas crianças, Senhor, possam sair dessa aula aprendendo algo novo, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Nos usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, meu Pai. E nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela jamais volta vazia. Pai, que haja entendimento, que haja sabedoria e que haja compreensão, Senhor. Abençoa cada criança, Senhor, que neste momento, Pai, está, Senhor, assistindo essa aula. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E não pode faltar para esse estudo bíblico o quê? A palavra de Deus. Isso mesmo. Nela nós temos as instruções que nós precisamos para nós crescermos espiritualmente. É também o caminho que leva para o céu. Então, se você não está com a sua Bíblia, vai lá, pega a sua Bíblia para nós consultarmos alguns versículos, tá bom? E também um caderninho de anotação. Se você tiver um caderno com seus estudos, ótimo. Quando nós escrevemos alguma coisa, algum estudo, algo que você achou importante, é ótimo que a gente até memoriza melhor e assimila melhor, tá bom? Felizes são aqueles que trabalham pela paz. Quem são, crianças? Aqueles que trabalham pela paz. Você já pensou nisso? Sabe quem são? São os pacificadores. Isso mesmo. As pessoas pacificadoras são aquelas que promovem a paz, que deixa o relacionamento mais leve, mais feliz. Ou seja, como que você age diante de uma confusão, de um conflito, que nem essa figura aqui, ó? Como que você age? Nós temos que agir promovendo paz, para deixar mais leve, amenizar, acabar com a confusão, não ficar colocando mais pimenta, vamos dizer assim, não. Pimenta que eu falo, crianças, é colocar mais, vamos dizer, mais discussão, mais briga, irritar mais. Então, promover a paz é você levar tranquilidade para as pessoas. É você levar, deixar o ambiente mais leve. Isso é promover a paz. Então, você já sabe o que é ser pacificador. Promover a paz. E a Bíblia, ela fala em 1 Pedro 3:11b o seguinte, que é o nosso versículo de memorização. Fala assim: procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Olha, além de fazer tudo para alcançar a paz, a gente tem que procurar a paz. Porque às vezes, crianças, é difícil no ambiente onde tem muita briga, um ambiente, às vezes na escola, tudo bem que agora vocês estão em distanciamento, né? Não está na escola por causa da pandemia, mas assim, às vezes na sala de aula, né? Vê se você lembra de uma situação como essa. Às vezes na sala de aula tem muitos alunos ali que às vezes está irritando você, fazendo provocações e aquele ambiente conturbado. É difícil às vezes a gente aceitar alguma coisa e você, ao invés de você apaziguar, deixar mais leve aquele ambiente, né? Promover a paz, a gente irrita mais, xinga mais, discute mais e acaba uma discussão ficando, ó, algo grande, enorme. Então, assim, a Bíblia fala, como orienta a palavra de Deus, procure a paz, né? E faça tudo para alcançá-la, independente de qualquer situação, faça tudo para alcançá-la. Amém? Então, vamos ler esse versículo 2 vezes para memorizar? Vamos lá? 1, 2, 3. Procure a paz
e faça tudo para alcançá-la. 1 Pedro 3:11b. De novo. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. 1 Pedro 3:11b. Crianças, como filhos de Deus, nós temos o dever de manter a paz, de fugir de brigas, fugir de discussões, mas sim viver em harmonia com os nossos amigos, com os nossos irmãos da igreja, com a nossa família. Sim, nós precisamos promover a paz, sermos pacificadores, assim como a palavra de Deus nos ensina. Explorando as Escrituras. A passagem bíblica da revista da Escola Dominical, ela está em duas passagens, em Mateus capítulo 5 e 9 e Filipenses 4, versículos 2 e 3. Filipenses é uma história que eu vou contar daqui a pouco para vocês. E Mateus, o que fala Mateus? Fala assim: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Sabe por que fala serão chamados filhos de Deus? Porque Jesus, ele é príncipe da paz. Lá no Antigo Testamento, vários profetas anunciaram que viria Jesus. E Isaías, que é um dos profetas, lá em Isaías capítulo, pega a sua Bíblia, lá no capítulo 9 e versículo 6, fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, muitos anos antes de Jesus nascer, já foi anunciado que viria alguém que seria o príncipe da paz, ou seja, que promoveria a paz às pessoas. E nós, como os filhos de Deus, nós precisamos também promover paz, sermos pacificadores. E além disso, nós precisamos compartilhar essa paz. Na convivência lá com seus amigos e irmãos e familiares, quando as pessoas perceber que você está tentando ficar mais leve, manter o ambiente tranquilo, promover a paz, você ali você já vai ser reconhecido como filho de Deus. É o que a Bíblia fala. E tem pessoas, crianças, que não conseguem manter a paz, não conseguem num ambiente de briga, de conflitos, agir com paz, agir com calma, promover a paz naquele ambiente. E por que elas não conseguem? A Bíblia fala lá em Filipenses, capítulo 2 e 3, fala assim, capítulo Filipenses, aqui, 2 e 3, fala assim, olha aqui, presta atenção. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Então, criança, o que quer dizer este versículo? Que quando nós não queremos manter a paz diante de uma briga, de uma discussão, nós não estamos sendo humilde diante de Deus e humilde diante das pessoas. A Bíblia orienta aqui que a gente precisa sempre considerar o outro superior a nós, sabia disso? E sermos humildes. Então, a pessoa que não é humilde e que não considera o outro superior a ele não está sendo pacificador, Porque o pacificador, ele quer manter a paz. Então, ele não vai arranjar briga, não vai arranjar algo que traz desunião. Jamais. Ele vai sempre manter a paz, deixar o ambiente mais leve, promover a paz. Então, as pessoas que não promovem a paz são pessoas que pensam só em si mesmas, tá? E que não são humildes. Então, como a Bíblia fala aqui, nós temos que, nada façais por partidarismo, ou seja, pensando em você mesmo, ou vantagem,
ou glória para si, mas por humildade e sempre considerar cada um dos outros superiores a si mesmo. Porque quando você considera o outro superior a si mesmo, imagine, numa discussão, você vai querer ouvir o outro, você vai tentar compreendê-lo, ao invés de você irritar mais, de você brigar mais, de você falar que você tem razão. Então, tenta sempre ouvir o outro. Amém? Agora vamos para a nossa história. Vamos à nossa história? Crianças, a Bíblia fala que duas irmãs, uma chamada Evódia e outra Sintique, irmãs em Cristo, elas trabalhavam na igreja, amém? Trabalhavam na obra do Senhor, ajudavam o apóstolo Paulo. Quem lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele é um grande missionário e ele sempre falava a palavra de Jesus ao outro e ele costumava, naquela época, né, que não tinha Wi-Fi, internet, ele mandava cartas para as pessoas, aconselhando e se preocupava com o amadurecimento espiritual do próximo. Então ele sempre enviava cartas aos lugares. Algumas vezes ele mandava carta porque estava preso, né, por perseguição do evangelho, mas em outros momentos é porque a carta era o canal de comunicação que eles tinham. Então eles tinham esse costume de enviar cartas quando queria falar com alguém. Então, crianças, essas duas irmãs, elas se desentenderam da igreja, duas irmãs em Cristo, né, trabalhavam, eram amigas e irmãs em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele foi informado que elas não queriam mais trabalhar juntas na igreja. Então, o apóstolo Paulo, preocupado, ele enviou uma carta a essas duas irmãs. E olha o que a carta dizia. Então, eles receberam lá na igreja de Filipos essa carta, porque é onde essas irmãs em Cristo trabalhavam. E que diz a carta? Então, lá no Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, está escrito assim, olha, a carta do apóstolo Paulo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, ou seja, falando para elas pensar e se concordar, né, diante da obra do Senhor. A ti, fiel companheiro, te julgo também, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo enviou essa carta, provavelmente ao responsável da igreja de Filipos, que ele leu essa carta, como está aí na figura na tela, e ele comentou que elas juntas, as duas, elas se esforçaram comigo no evangelho, ou seja, ajudaram o apóstolo Paulo no evangelho, de falar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Então, ele estava preocupado com isso. Então, crianças, daí depois, claro, ele leu a carta, conversaram com a Evódia e com a Sintique a respeito disso, e elas se voltaram a falar no objetivo, claro, de servir a Deus em união e tudo, porque, claro, a palavra de Deus nos orienta a promover a paz. E o que eu quero dizer com isso, criança? Que muitas vezes, né, na igreja, às vezes um amiguinho que você conversa, às vezes discute, às vezes não tem a mesma opinião, mas o que não pode é deixar de falar com o seu irmão em Cristo. Não deixe de falar. Nós temos que viver unidos, em união. Nós somos, a Bíblia fala que a igreja é como se fosse o corpo de Cristo, né? Todo membro ele tem a sua importância. Por exemplo, eu não posso pegar a mão, o dedo, os pés, as pernas, tudo é importante para o corpo de Cristo. Então, por exemplo, se eu arrancar um pedacinho da minha unha, eu vou sentir, o corpo todo vai sentir, não é verdade? Então, sempre temos que viver em união. Nós somos todos irmãos em Cristo e Jesus é a cabeça, né? Vamos dizer assim, é Ele que nos guia, que nos orienta. Então, crianças, pense nisso, sempre promover a paz. Se precisar, você se reconcilie com o seu amigo, com o seu irmão,
tudo porque devemos ter Jesus como exemplo. Jesus não é o príncipe da paz e nós não somos filhos de Deus, então nós temos que promover a paz. E o que aprendemos na nossa lição? Seja pacificador, ou seja, promova a paz. Viva em união com o próximo, com aqueles que estão próximo a você. Amém, crianças? E felizes são aqueles que promovem a paz. Amém? Vamos fazer uma oração para agradecer a palavra de Deus e agradecer por esta aula que o Senhor nos deu. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma aula da EBD. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada criança, Senhor, que assistiu essa aula, que aprendeu, que essa palavra possa estar, Senhor, plantada no seu coração. Que ela possa ter compreendido que nós devemos promover a paz, sermos pacificadores, Senhor. Pai amado, nos ajuda, nos dê força. Nós sabemos que nós precisamos ser como Ti, Pai, que Tu és o nosso exemplo e que muitas vezes é tão difícil, Senhor, promover a paz, mas nos ajuda, Espírito Santo, nos capacita, nos dê força, Senhor, a cada dia, Senhor, para que possamos viver em união, Pai, com aqueles que estão próximos de nós, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada família, que o Senhor nos conceda, Senhor, uma semana abençoada, Senhor, e que tudo, Pai, tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória do Teu nome. Por isso te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, um beijo da tia Lilian e até a próxima aula. Paz do Senhor.